tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não importa quão difíceis as coisas estejam, sempre agradeça a Deus e louve ao Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Momentos de dificuldade, eles sempre vão existir. E nós só vamos conseguir resistir a esses momentos se Deus estiver conosco. Tudo nessa vida existe um lado bom e um lado ruim. E eu preciso aprender a olhar o lado bom de todas as coisas. Porque muitas batalhas fazem com que nós conseguimos adquirir conhecimento, mesmo quando nós perdemos algumas delas. E não tem problema, nos planos de Deus não existe derrota, existe aprendizado. E é na dificuldade que nós aprendemos a ser mais fortes, a confiar no Senhor, a ouvir aquela voz que existe dentro de nós. É na dificuldade que nós paramos de insistir. Por que é que a dificuldade chegou? Porque nós sempre insistimos em fazer tudo do nosso jeito, sem pensar nas consequências dos nossos atos, sem querer saber se aquilo era ou não da vontade de Deus. E mesmo quando Deus coloca dentro do nosso coração algo, Ele também nos prepara para poder suportar todas essas coisas. Então não importa o que vai acontecer, o importante é que Deus esteja conosco, pois Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. É sobre Ele que nós construímos a nossa casa. Nós sabemos que a dificuldade vai vir e nós estamos preparados para ela. É a cada oração, é a cada louvor, é a cada vez que eu olho a minha vida, antes de eu me converter, antes de eu ler a palavra de Deus, e volto lá procurar a minha culpa, porque nós temos costume de no passado deixar as pessoas como culpadas, omitindo a nossa participação. Todos nós pecamos, todos. Num relacionamento não existe um certo e um errado, os dois são errados. Porque se você se relaciona sem Deus, você se relacionou sem o amor, sem o perdão, sem a sabedoria. E isso está mais que claro que não daria certo. Erros todo mundo comete, cada um à sua maneira e cada um do seu jeito. E nós somos empurrados a cometer certas injustiças, porque nós não temos sabedoria para entender o nosso coração. O nosso coração sem Deus, ele é enganoso, mas o nosso coração com Deus, tudo muda, porque a sabedoria dele existe dentro de mim. Jesus, desde que ele veio, ele sabia qual era o propósito dele. Ele veio para salvar as pessoas. Ele veio para que os nossos pecados ou a nossa desobediência fosse paga. Ele veio para que nós possamos nos reconciliar com Deus de tudo aquilo que nós fizemos longe dele. Jesus veio para que através do seu sacrifício nós pudéssemos conseguir o perdão. E mesmo sabendo disso tudo, nós vamos lendo a Bíblia e percebendo que Jesus, ao invés dele ficar com os olhos voltados para o final e para todo o sofrimento que ele iria passar, ele estava vivendo o presente e cada coisa no seu tempo. Ele nunca perdia o objetivo dele, porém, ele não deixava de aproveitar as oportunidades para servir a Deus ao longo da sua vida e ao longo de todo o seu caminho. E é graças às palavras dele que hoje nós encontramos esse caminho e adquirimos a sabedoria. Nós sempre vemos sendo realizada a Santa Ceia, e aquelas palavras, nós sabemos que Jesus pegou o pão e partiu e deu graças a Deus.
e deu aos seus discípulos para comer, e assim também ele fez com o vinho. Só que a gente nunca para entender o contexto daquelas coisas. O que estava acontecendo ali? Eles estavam celebrando a Páscoa, então era para ser um momento festivo. Só que junto com a Páscoa também viria a traição, junto com a Páscoa viria também a crucificação, viria toda a humilhação, toda a dor e tudo aquilo. E nós temos que olhar esse retrato da última ceia como a última coisa que Jesus ia fazer em liberdade. Se a gente vai lá em Marcos 14, versículo 23 a 26, a palavra do Senhor ela diz assim: Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então, Jesus disse: Isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então, eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Quem está conversando conosco aqui? É Jesus. E essa é a passagem que nós sempre vemos da Santa Ceia, que ele pegou o pão, deu graças e deu a todos, e pegou o vinho. Aqui vem uma curiosidade que eu não sei se você percebeu, mas Jesus estava tomando vinho. Então ele pegou o vinho que ele estava bebendo e agradeceu a Deus. Olha como ele agradecia a cada coisa que ele recebia de Deus. Pegou o pão e agradeceu. Pegou o vinho e agradeceu. Quantas coisas nós não pegamos e não agradecemos porque nós achamos que aquelas coisas elas são nossas. Como se o trabalho não fosse Deus que tivesse dado, como se a força para se trabalhar não fosse Deus, como nós conseguirmos chegar lá e realizar não fosse Deus. A gente pode encontrar Deus em todas as etapas do caminho até eu conseguir aquilo que eu tenho. Ah, mas meu amigo ali, ele nem em Deus acredita e ele tem as coisas. O diabo também dá as coisas. O diabo dá. E isso não quer significar ter. Mas Jesus conseguia reconhecer as coisas que vinham de Deus. E nós precisamos reconhecer na nossa vida tudo que Deus tem feito. Eu sempre agradeço por uma coisa que eu acho que ninguém agradece, pela palavra. A coisa mais importante que nós temos nessa vida é a palavra, porque é ela que nos permite reconhecer o Espírito Santo, reconhecer o Senhor. Sem a palavra, nós somos espiritualmente mortos. Não adianta, é através dela que a nossa fé começa. Você já agradeceu pela palavra? Então, sempre que você pegar um alimento ou alguma coisa, dê graças a Deus. E olha o que ele fez mais. Depois, passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então ele dividiu aquilo que ele tinha com outras pessoas. E será que uma taça de vinho era suficiente para todas as pessoas? A divisão não é sobre todos beberem e se satisfazerem, mas é sobre demonstrar que até o pouco que a gente tem, a gente pode partilhar. E aqui começa também o Evangelho dentro de nós. Mesmo que você não tenha muito conhecimento segundo os teus olhos, você tem o conhecimento suficiente para poder demonstrar a luz a pessoas que nunca viram. Então existem etapas de conversão, mas quem sempre converte é o Senhor. Então Jesus, ele agradeceu ao vinho, dividiu aquele vinho que ele tinha com todas as pessoas. Ele poderia ter pensado, poxa, é a última taça de vinho que eu vou tomar inteiro e não vou dar nada para ninguém. Mas ele sabia que aquele vinho estava representando algo além, estava representando o seu sangue.
Então Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Então era através do sangue de Jesus que estava sendo garantido que todas aquelas promessas do Antigo Testamento seriam cumpridas, que o sacrifício perfeito estava sendo oferecido, que existiria uma reconciliação com Deus das pessoas, existia uma aliança, um acordo. Quando nós olhamos o arco-íris, você sabe o que ele significa? A aliança que Deus fez com Noé, que não existiria mais dilúvio, que ele não exterminaria mais todas as pessoas. E às vezes a gente vê aquele arco e nem entende o que está acontecendo. E nós olhamos Jesus e não entendemos o que ele representou. Antes nós não tínhamos ninguém. Hoje nós temos a Jesus. E ele vive, e vive conosco, e está unido conosco. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então aqui existe uma promessa de Deus, que Jesus, quando nós chegarmos lá, nós vamos beber um novo vinho, junto com Ele, no reino de Deus, junto com os discípulos e com todos aqueles que morreram acreditando no Senhor. Lembra do contexto, Jesus sabia que seria crucificado, e estas foram as últimas palavras dele em liberdade. Ele continuou fortalecendo a aliança de Deus, continuou acreditando nas promessas de Deus, ele não jogou a toalha. Basta uma coisa não dar certo que nós já pensamos em desistir. Jesus não, ele colocou ainda acima dele tudo aquilo que o Senhor colocava no coração dele. E olha o que eles fizeram depois. Então eles cantaram canções de louvores e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus sabia que ia ter dificuldade depois. O que ele fez? Louvou a Deus. Se você sabe que você vai passar por tribulações todos os dias, esse devia ser o nosso comportamento: louvar a Deus, cantar louvores, ler a palavra. Por que nós acordamos antes? Porque o Espírito nos chama para nos prepararmos, porque nós sabemos que todo dia vai ter tribulação, mas também vai ter vitória, também vai ter louvor, também nós vamos ver a manifestação de Deus na vida de outras pessoas. E é aqui que eu trouxe essa passagem para a gente prestar atenção numa coisa que às vezes a gente não presta. A pessoa está ali na igreja, faz sinalzinho de um lado, sinalzinho para o outro, põe a hóstia na boca, faz cara de coitado, ajoelha, chora e é só isso. Olha o que Jesus fez. Ele dividiu o que ele tinha, ele agradeceu a Deus pelo que ele recebeu, ele dividiu com as pessoas e ele louvou ao Senhor e foi louvando até onde as pessoas iriam traí-lo, aonde iria começar tudo, onde o seu amigo é o seu amigo, ia lá e atrair ele com um beijo. O que você tiver que fazer, faça, meu amigo. Foi essas palavras de Jesus a Judas. Ele sabia tudo o que ia acontecer e nem por isso ele tentou mudar as coisas que precisavam acontecer. Então, antes de querer negar o seu chamado, agradeça a Deus, porque Ele vai te dar a capacidade de suportar todas as coisas. A única coisa que a gente não suporta é quando os nossos próprios interesses eles não são satisfeitos. Aí eu me sinto um rejeitado, me sinto abandonado, me sinto isso, me sinto aquilo, como se o meu valor dependesse da aprovação das pessoas. E nós sabemos que não. O nosso valor ele existe quando nós aprendemos a reconhecer o valor das coisas que Deus nos dá e louvamos ao Senhor em todos os momentos, principalmente antes dos piores. Se a gente vai lá em Efésios 5, versículo 16 a 19, a palavra do Senhor, ela diz assim: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm.
Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Paulo, nessa carta aos Efésios, ele diz a mesma coisa que Jesus fez. Esse é o conselho que ele tem para nós. O que nós precisamos reconhecer? Os dias em que vivemos são maus. Ponto. Todo dia vai existir algo mal. E cabe a mim olhar o lado bom dessas coisas. Cabe a mim estar pronto para resisti-lo. Eu posso ter vontade de resistir às coisas? Posso, mas é impossível resisti-las. Sem Deus é impossível nós quebrarmos esse ciclo, porque sem Deus nós nada podemos. Então, sabendo que os dias são maus, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar. Como eu vou me preparar? Acordando antes, tendo um tempo a sós com Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores. Olha a importância do louvor que eu sempre falo. Não adianta você ler a Bíblia, não adianta nada você ouvir o devocional e na hora de ouvir música ficar ali no sertanejo, ou larga o rádio tocando, ou é outra coisa, ou é aquilo, que é música que uma pessoa do mundo ouviria. Você acha que o Espírito Santo vai ficar ali com você? Ele tá ali só olhando. Não, agora o meu crente favorito, ele tá ali só fazendo. E o que eles estão fazendo com as músicas então? Mundalizando as músicas. É pagode crente, é funk crente, é rap crente, é coisa crente. Esse Deus pode agradar aqueles que não conhecem a Deus, mas quem conhece sabe que não agrada. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Eu tenho que aproveitar tudo que Deus coloca diante de mim e agradecer, ao invés de eu ficar reclamando que as coisas não são como eu gostaria que elas fossem. Para de ficar comparando o que você tem com o que você não tem e reclamando, achando que deveria ser diferente. Agradeça as oportunidades que você tem, porque amanhã pode ser que nem isso você tenha mais. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então eu sempre preciso olhar os meus sentimentos, aquilo que Deus tem colocado dentro do meu coração, e não agir baseado no que eu acho ou no que eu penso. Eu tenho que agir mediante a palavra, ao conhecimento que eu tenho adquirido de Deus, do que é o certo e do que é o errado. Não me preocupando com a opinião das outras pessoas. Eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa. E isso é o temor ao Senhor. É quando eu coloco Deus como uma pessoa que está viva e eu me importo com os sentimentos dele. Assim como nós nos importamos com a opinião das pessoas, nós devemos nos importar ainda mais com a opinião de Deus. E nós temos juízo, porque nós vivemos junto do juiz. E esse juiz, ele nos ensina o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom e o que é ruim. E nós podemos entender o que Deus quer que nós façamos. Porque sempre o amor de Deus não se baseia nos nossos interesses, mas se baseia em amar ao próximo e é um bem comum. E é usando a nossa vida que nós vamos conseguir alcançar outras pessoas e que nós vamos encontrar também a plenitude de tudo aquilo que nós sentimos. E olha que passagem interessante para os nossos amigos que gostam de beber uma coisinha a mais ou outra. Não se embriaguem,
pois a bebida levará você à desgraça. Graça, desgraça. A bebida tira a graça. Quem é a graça? A graça que Deus nos dá. Então não adianta você ajoelhar, não adianta você pedir para Deus, não adianta você fazer, se encher do Espírito Santo, se depois você vai lá beber. Na hora que você beber, desgraça, saiu a graça de você. Deus não vai usar a gente bêbada, Deus não vai usar uma pessoa que coloca que os teus sentimentos precisam ser alterados por costumes. Tem problema beber um vinho? Não, Jesus estava bebendo um vinho. Paulo está dizendo sobre se embriagar, sobre perder o controle. Então, se você ainda faz isso, coloca na tua lista de prioridades para você rever. Bebida, cigarro, droga, remédio, subterfúgio para você poder dormir, para poder fazer alguma coisa, você vai ser curado. Eu tinha insônia, eu fui curado. Tinha gastrite, eu fui curado. Tem muitas doenças que são somatizações dos sentimentos ruins que o diabo coloca, ele adoece o nosso corpo. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais a palavra permanece em nós, quanto mais paz nós sentimos, menos estresse nós temos, menos raiva nós passamos, tudo muda. Então, começa a experimentar que você já não precisa mais das mesmas coisas. Isso você só vai descobrir quando você tentar. Vai tentando, vai orando, vai fazendo. Mas encham-se do Espírito Santo. Então, ao invés de eu ficar bebendo para entrar em desgraça, eu vou orando para entrar na graça. Eu vou louvando para entrar na graça. E é disso que eu tenho que me encher. É esse cálice que eu preciso beber. É essa aliança que eu preciso para a minha vida. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Está desanimado? Palavra, devocional, louvor, evangelização. Animem-se uns aos outros. A tristeza do outro, quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, ela nos incomoda. E se nós obedecemos a Deus, Deus vai usar de nós a entregar palavras a essa pessoa, um conforto. E a nossa vida e o nosso propósito é esse. Nós não estamos nos lugares que nós estamos porque nós queremos estar lá. Sempre se pergunte por que Deus me trouxe até aqui. Onde está o meu objetivo? Quem é a minha missão? Quem Deus pediu para mim vir resgatar aqui? Nós estamos sim fazendo algumas coisas, mas por trás a razão real de tudo é o Senhor. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Então é só ouvir o louvor? Não, é cantar, é entregar para Deus, é se rasgar. Porque quando é aquela musicona sertaneja, quando é para sofrência, a pessoa canta. Ah, canta, né? E nessa loucura de dizer que não te quero, aí vai que vai lindo. Nossa, aí sai o Batman do corpo e vai doido. E eu desço dessa solidão. E vai, lá vai uma chalana, aí o nego chora, aí chora no bigode e vai. Agora, para louvar o Senhor, qual é a música da tua conversão? Cada vez um louvor, ele marca a nossa vida. Vai criando uma playlist. Se você não conheceu, tem uma playlist no Spotify, pode entrar lá se você pesquisar meu nome, você vai encontrar a playlist. Também tenho no Spotify todos os devocionais lá, tanto também como em outras plataformas, Amazon, no Apple Podcast, em diversos lugares. Se você pesquisar, você encontra. Se você for no Spotify, encontrar o canal lá, pesquisar devocional, diário Gabriel Binato. Se você pedir um versículo para mim nos comentários lá, eu respondo para você com um versículo. Então, às vezes você está procurando um direcionamento, alguma coisa, pode pedir lá que eu respondo. Assim como eu respondo no Facebook, pode pedir. Se você sente que esse devocional tem te ajudado, ajude outras pessoas, encaminhe, mas não é só encaminhar, testemunha primeiro, incentiva primeiro, mostra a mudança primeiro. Aí as pessoas elas vão, não é a quantidade. Que você mande você para 2, 3, 4, 10 pessoas, 20 pessoas, só que você tem uma certeza que foi 20 pessoas que você semeou. Diferente que poderia ter encaminhado para a lista inteira do contato? Não. Nós temos uma vida inteira para pegar cada pessoa da lista particularmente e conversar e testemunhar.
E é assim que nós devemos gastar o nosso tempo, semeando o amor nas pessoas, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor. Então a gente sabe que independente das coisas, se elas estiverem difíceis, nós sempre vamos louvar e agradecer, porque é assim que o Espírito Santo se agrada, é assim que nós aprendemos com Jesus, e se nós estamos tomados pelo Espírito Santo, nós vamos obedecê-lo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa se arrepender, porque é através do arrependimento que Jesus ele entra e faz a obra, que nós possamos agradecer a tudo aquilo que nós temos, desde as coisas simples até as coisas que têm mais valor. Que Deus ele continue unido conosco em todas as oportunidades, que nós deixamos de lado essa velha vida, esses velhos costumes, aquilo que não faz mais parte de nós, e podemos cumprir friamente a palavra. Você pode achar que sem a bebida você não vai ter a felicidade, mas a felicidade não é a bebida, é o Senhor. E é isso que você não entendeu. Você não bebe para se alegrar, você bebe porque você é infeliz. E a bebida é para suportar mais um dia longe de Deus, assim como as drogas e outras coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.